Marina Piazza, de Paula Orlandi. E eu quero aqui, vamos começar dizendo que essa palestra ela será gravada. Então, eu quero lembrar a todos os participantes que não quiser deixar o seu vídeo aberto, por favor, fechá-los, tá? Porque depois nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. E solicito também que todos os participantes coloquem o seu nome completo no e-mail, no chat, para poder receber o nosso certificado, tá? O certificado será entregue no prazo de 60 dias. Mais uma vez, parabenizar a Comissão de Direito do Consumidor, na pessoa da doutora Kátia, pela brilhante escolha do tema e de podermos iniciar com chave de ouro esse ano com uma palestra tão importante aqui para a nossa subseção. Vou fazer a leitura do currículo do nosso expositor, Dr. Fábio Lopes Soares. Dr. Fábio é advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, professor da Escola de Direito FGV e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Podemos começar, doutor Fábio? À vontade. Adriana, você já está gravando? Sim, está gravando. Doutor Fábio, pode começar, fique à vontade. Muito obrigada pelo aceite. Eu que agradeço a todos por me acolher nessa tarde. Agradecer aqui nas figuras tanto da doutora Kátia quanto da doutora Morgana o convite, né, que a OAB de Praia Grande faz a mim. Fico feliz, já estava com saudade de poder palestrar pela OAB, já fiz muitas palestras e tenho um bocado de experiência a respeito disso. E também poder me dar um presente, porque para quem milita com o direito do consumidor, falar sobre o direito do consumidor na semana do direito do consumidor é um presente para quem trabalha com isso. Então, de alguma forma, a gente acaba ficando feliz. Se todos os anos a gente trabalha com isso, a gente tem que fazer uma palestra desse tipo de natureza, não só de divulgação de conhecimento, como de discussão de práticas, na semana, a gente se obriga a estudar um pouquinho por ano e se atualizar, que foi o que tentei fazer aqui, né? Eu trabalho com isso já há muitos anos, já vai para mais de 2 décadas, tenho alguma experiência que posso reputar como significativa para esse assunto. Então, o que eu trago para vocês hoje como divisão de conhecimento, como palestra, é a soma da minha experiência de mercado. Eu sou um advogado com A maiúsculo, eu costumo dizer, vocacionado na docência. Eu tenho uma formação clássica na docência, então fiz todos os passos que um docente pode ter na formação acadêmica possíveis. Tive alguns esforços, não vou falar, tive oportunidades, porque as pessoas falam que as pessoas veem o resultado, mas não vê o custo, né? Então, teve muito custo para chegar até aqui e a gente tem que valorizar isso de alguma forma. E é esse momento que eu tenho de fazer esse tipo de valorização. Eu vou dividir minha fala em 2 momentos. Um momento com uma exposição, que eu vou apresentar a vocês agora, e aí um outro momento que eu acho que é significativo, que é a discussão sobre esse assunto. Então, a gente vai aí trabalhar com a questão das perguntas. Então, já estão mais ou menos acostumados. Quem quiser fazer pergunta ao final, vou fazer às vezes aqui, como a gente está na docência, dando aula quase que eu uso também a plataforma Zoom. Basta ao final você levantar a sua mãozinha, que na versão nova do Zoom está em reações, e na versão antiga do Zoom está em participantes. Então, basta levantar a mãozinha ali, que aí a equipe, os colegas da equipe da OAB podem aí ajudar nesse direcionamento de perguntas. Até para que no cockpit, quando alguém for ver a gravação, tenha a ordem de perguntas feitas aqui, a gente tenha esse nível de discussão que a gente acha que é bem relevante aqui para vocês, tá bem? Uma coisa que é significativa, antes ainda de falar a respeito dessa temática do direito do consumidor e responsabilidade civil, é de que todos nós somos consumidores. E antes de sermos advogados, técnicos do direito, trabalharmos com isso na justiça, antes disso, nós somos consumidores por excelência. Esta condição de sermos consumidores por excelência nos faz
muitas vezes, esquecermos os direitos e deveres que nós temos como consumidores por excelência. Talvez não quem está nessa sala, mas Brasil não é Faria Lima, nem Berrini, nem Paulista. Tem miséria intelectual nesse país. Existe uma bolha chamada Faria Lima, uma bolha chamada Paulista e uma bolha chamada Berrini. 3 ruas para cima ou 3 ruas para baixo dessas avenidas que eu estou citando, que vocês devem conhecer ou já ouviu falar, você tem uma forma diferente de consumir. E se todos somos consumidores, lamentavelmente, direito, filosofia e finanças deveriam ser ensinados às nossas crianças. Como não são ensinados, a gente acaba crescendo com uma certa miopia de conhecimento e de aplicação de construção cidadã. Filosofia para gerar lógica, direito para gerar cidadania e finanças por uma questão, se eu fosse falar sobre o ponto de vista de direito, sobre o ponto de vista da análise econômica. Eu preciso ter uma noção de como a gente estuda esses assuntos. E não é à toa eu ter iniciado, feito um preâmbulo, sem apresentar nenhum slide ainda, que é o que eu vou fazer, a respeito desses 3 tópicos. Porque o direito do consumidor, na atualidade, necessita necessariamente de um certo conhecimento transdisciplinar que passa por um pouco de filosofia. Afinal de contas, eu tenho um papel de mediação que eu tenho que trabalhar com as relações de consumo em conflito. E eu tenho uma análise econômica de direito que diz respeito a teorias que hoje são praticadas nos tribunais de justiça, que nasceram de um pensamento quase contábil, como, por exemplo, a teoria do desvio produtivo, que a gente vai falar daqui a pouco, ligado a direito do consumidor. Né? Como eu falei a vocês, eu sou um advogado com A maiúsculo, mas eu tenho enviesamento, né? Antes de ter feito direito, eu fiz contábeis. Então, por algum motivo, eu acabo me viciando nas formações que tenho, que eu acho que me ajudaram a ter uma visão melhor sobre o mundo dos fatos jurídicos. Vamos à palestra, então, com relação às nossas provocações, ok? De alguma forma, para quem for beber um pouco mais dessa água, quiser beber um pouco mais, eu vou recomendar alguns livros a vocês aqui que dizem respeito ao que eu vou falar com vocês. Tá? Dessa bibliografia, estou recomendando aqui o Manual de Direito do Consumidor, do professor Herman Benjamin, com a professora Cláudia Lima Marques. Né? Para quem não está reconhecendo, o professor Herman Benjamin é o ministro do STJ, a professora Cláudia Lima Marques é uma professora da Universidade do Rio Grande do Sul, que é uma das poucas que nós temos como sendo doutora honoris causa. Ela já era doutora e ela recebeu um outro doutorado numa universidade por tamanha capacidade de entrega que ela faz. Então, é uma grande mentora na defesa do consumidor hoje, viva. Né? E o Leonardo Bessa. Então, essa aqui é uma obra interessante. Estou recomendando também do Leonardo de Medeiros Garcia o Código de Defesa do Consumidor comentado. É uma obra que, pelo menos na nossa prática, eu gosto muito desse livro, porque ele tem aqui quase um vademecum de direito do consumidor. Né? O Direito na Sociedade da Informação, da Liliane Minardi, é uma coletânea de artigos de um mestrado de São Paulo. A Sociedade da Informação diz respeito à sociedade em rede, e a gente tem muito desses conflitos acontecendo hoje por conta, sobretudo, da pandemia, né? No aumento de leads ocorridas em decorrência das questões feitas pela internet, das relações obrigacionais feitas pela internet. O livro do nosso querido e saudoso professor Roberto Cenis Lisboa. Cenis Lisboa escreveu uma série de livros, faleceu recentemente, mas deixou um legado de ensino para a gente, que é a responsabilidade civil nas relações de consumo. Tá? E aqui, doutora Morgana, doutora Kátia, não menos importante, vou fazer um jabá aqui, um livro chamado Direito Empresarial e do Consumidor, que é uma coletânea de artigos feitos por juízes, desembargadores, promotores de justiça, procuradores da República, que são professores da Fundação Getúlio Vargas, a qual eu tenho vínculo, tá? E que a gente não só escreveu o artigo, como também participou aqui. Então, são os livros que a gente utiliza, porque a maioria desses autores aqui fazem parte da Brasilcom, que é um instituto brasileiro de defesa do consumidor que estuda as relações de consumo. Né? Todos eles aqui, em sua maioria, pesquisam da forma como a gente fala aqui, são bem combativos no tema. Então, quer beber um pouco mais dessa água?
esses livros aqui, a bibliografia que eu estou recomendando, é o recorte, é o óculos que eu coloquei a meu rosto para poder enxergar o direito do consumidor, que eu vou passar a vocês, cada um dentro de sua necessidade, das suas limitações, tá bem? Retomando a frase que falei antes, para começar na apresentação técnica, todos somos consumidores. Então, se todos somos consumidores, eu lhes parabenizo pela Semana do Consumidor. Semana do Consumidor que acontece no dia 15 de março, não por conta da publicação do Código de Defesa do Consumidor, mas, já fazendo spoiler aqui, por conta do Dia Internacional dito por Kennedy, quando, então, nós adotamos ele como sendo o dia da Semana do Consumidor Brasileiro. Poderia até ser a semana da publicação do Código, mas nós já tínhamos essa prática por uma questão de história, que eu acho importante historiar em alguns minutos. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, né? E eu gosto muito desses estudos que nós faremos agora. Em 1960, Eu quero foi fazer criado... sair aqui. Opa, só desligar aqui. Já desliguei aqui, já fui um pouco mais rápido aqui. Eu mesmo fiz. Então, em 1960, foi criada a Organização Internacional dos Consumidores. Nesse mesmo ano, lá no dia 15 de março, Kennedy instituía a lista dos direitos do consumidor em âmbito mundial, ou seja, os Estados Unidos geravam isso. Lembrando que, no caso dos direitos do consumidor que Kennedy fala ao mundo naquela ocasião, ele já havia de uma série de class actions, de ações coletivas que tinham um fundamento em vulnerabilidade em movimentos feministas que aconteceram tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Em 1976 era criado o Procon de São Paulo, e em 87 a ONU aprovava uma lei modelo de direitos do consumidor. É por conta desta resolução da ONU que em 87 é criado o IDEC no Brasil, o IDEC muito influenciado por ex-colegas que eram do Procon. Em 88, uma comissão de juristas era montada para constituir o anteprojeto do CDC, a Constituição era promulgada e em 11 de setembro de 1990, no fatídico 11 de setembro de 90, o CDC era publicado. Percebam, meus amigos, minhas amigas, que já existia a defesa do consumidor no Brasil muito antes da publicação da lei, por conta de uma prática que acontecia em 60 e por conta de um órgão que veio, né, muitos colaboradores do Procon, da Fundação Procon de São Paulo, posteriormente todos vieram da antiga SUNAB, não sei se alguém vai se lembrar da SUNAB, que tinham todo um viés fiscalizador, né? Eu costumo brincar que os PROCONs no Brasil são sobretudo o PROCON estadual de São Paulo, um órgão sério, de concurso, eles são pessoas muito rígidas ali, são técnicos muito preparados, que nem ganham tanto quanto deveriam ganhar mais pelo trabalho que executam ali, mas eles têm lá um ativismo de consumo muito forte. Então, essa é a história do CDC que nos faz alcançar até os dias atuais. Porém, todavia, contudo, o CDC publicado em 1990, em 11 de setembro de 1990, ele não foi suficiente para poder construir tudo o que a gente tem até agora. De 1990 até os dias atuais, foram necessárias diversas outras legislações que, junto com o microsistema do CDC, cujo microsistema eu vou apresentar já a vocês, né, ele trouxe alguma interpretação diferente. E aí o Carlos Alexandre Moraes, ele traz uma fala que eu retirei também lá do livro chamado A Felicidade Paradoxal, do Gilles Lipovetsky, que é muito interessante a respeito disso. É um autor bem cotejado nos estritos sensos do país. Ele diz o seguinte: o diálogo não se resume entre Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Vai além, como, por exemplo, as diversas leis especiais, Estatuto da Criança, do Adolescente, Estatuto do Idoso. Esta fala do Carlos Alexandre Moraes, doutora Kátia, diz respeito a uma contribuição que a professora Cláudia Lima Marques trouxe no momento de uso do CDC, sobretudo para o processo civil e para a responsabilidade civil, chamado, então,
onde ela fazia o diálogo das fontes, chamado diálogo das fontes. Dizia o seguinte: para que o CDC funcionasse, não bastava a lei de 1990. Eu precisaria fazer o CDC dialogar com diversas outras fontes de direito para que a gente pudesse chegar num resultado final. E é isso que pega nos dias atuais. O advogado, quem é estudante que está na sala agora assistindo aqui, tem muitos estudantes aqui, alunos da professora Kátia, né? Estão aqui, imagino, tem muitos colegas que são estudantes aqui, acham que quando saírem da faculdade, basta, quando o seu cliente o perguntar sobre um assunto, basta ele dizer que está previsto na lei. Sinceramente, nós estamos fabricando advogados fracos com esse tipo de resposta. Porque o bom advogado tem no lado esquerdo da mão a lei e no lado direito da mão a jurisprudência. E é esta capacidade de transitar entre uma jurisprudência que usa o diálogo das leis e não necessariamente uma lei que cria, que nasce de um diálogo, ela se conversa com outras, é o que faz funcionar a nossa base jurisprudencial, né? Dessa Constituição, do que nós estamos dizendo para vocês até agora, a Constituição Federal de 88, então a base constitucional do CDC nasce do direito do consumidor no artigo 5º, 32, e do ato de disposições transitórias previsto no artigo 48, Desta base é que nasce a Lei Federal 8.078/90. Esse ato de disposição constitucional e a base que está no artigo 5º é bem interessante, porque enquanto o artigo 5º ele fortalece direitos individuais, se você for observar, a defesa do consumidor está no artigo 170. Existe uma influência de proteção de direitos individuais no artigo 5º, mas a Lei de Direito do Consumidor ela tem a sua provisão prevista lá no artigo 170 da Constituição. Significa dizer que a lei de consumo não é uma lei que está dentro de uma cláusula pétrea do 5º, é uma lei comercial, uma lei muito mais focada no equilíbrio de forças de mercado, que tem um controle, uma rigidez, uma proteção aos vulneráveis, que é o que a gente vai discutir já. A Constituição Federal, então, por sua vez, ela tem noções de direito constitucional bem importantes, que trazem cláusulas pétreas de ordem econômica, e ela, então, influencia a criação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Quando o código nasce dentro de um sistema de hierarquia, esse código nasce com uma possibilidade de criar um processo de construção de sanções administrativas. Significa dizer que, quando eu faço a leitura do CDC, eu tenho que fazer uma leitura de um CDC que seja capaz, no extremo da minha fala, que seja capaz de resolver problemas e demandas do ponto de vista inicial de forma administrativa. E depois é que eu faço a discussão da forma judicial. E, por fim, eu tenho diversas normas que se vinculam ao CDC, normas infraconstitucionais, como, por exemplo, o exemplo do Decreto-SAC, da própria Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que nasce agora de uma pauta de direito do consumidor, diga-se de passagem, né? De uma grande pauta, apesar de uma cópia da GDPR, nasce de uma pauta de defesa do consumidor. Quais são os impactos econômicos mais considerados aqui, né? E o principal, poucas pessoas sabem que o CDC tem uma regulamentação muito própria, que é o Decreto 2181 de 97. Esse decreto diz como funciona a estrutura do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e como um fornecedor deve se defender administrativamente em caso de algum tipo de problema. O foco do CDC foi na defesa do consumidor e aplicação de sanções administrativas. E o mais interessante, o papel das agências reguladoras no sistema de defesa do consumidor. Isso aqui é alguma coisa que nos interessa bastante, porque as agências reguladoras elas não deveriam entrar em conflito com o Código de Defesa do Consumidor. As agências reguladoras deveriam auxiliar o processo de normatização do microsistema jurídico, que é o CDC. Significa dizer que quando eu tenho um problema de aéreas, aviação, as regras da ANAC não deveriam contrariar o CDC. Do contrário, eu tenho um conflito de normas no tempo e aí cabe ao judiciário decidir isso. Quando eu defendo o interesse de um consumidor
contra um fornecedor, por exemplo, eu tenho que verificar se não tem nenhuma regra de agência reguladora que vinculada ao sistema de defesa do consumidor que me ajude aqui de alguma forma, tá? Então, começa a exposição do direito material. Dado esse preâmbulo importante, eu começo a apresentar a vocês o próprio CDC. O CDC, para que a base dele funcione, eu tenho que ter, de um lado, o artigo 2º. Ora, o artigo 2º define quem é consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final. Esse é o conceito de consumidor clássico previsto na lei, na 8.078/90. Do outro lado, eu tenho o conceito de fornecedor. Fornecedor é todo mundo menos administração pública direta. Porque tem um conceito de onerosidade que faz você ser aqui fornecedor. Significa dizer que policial militar, polícia militar, corpo de bombeiros, prefeitura, estado, união, não é fornecedor. Aplicar-se-á uma legislação contra ele se houver algum tipo de problema, mas não CDC, uma outra legislação. Em havendo de um lado o destinatário final e havendo do outro o fornecedor, eu tenho a relação de consumo. Então, para resumir essa estrutura, existem dois elementos que são muito significativos nesse nexo aqui. O primeiro dele, que é o conceito de boa-fé. O conceito de boa-fé objetiva previsto no CDC determina que todo consumidor, face a um fornecedor, ele sempre estará de boa-fé. Porque se ele não estiver de boa-fé, ele não é consumidor. Ele é o quê, então? Um criador de indústria de dano moral. Uma pessoa que merece não uma lei a seu favor, mas o rigor da lei contra ele. E aí existem diversas estruturas vinculadas a esse princípio. Por outro lado, além do princípio de boa-fé, eu preciso ter o princípio da vulnerabilidade. A vulnerabilidade dar-se-á quando eu sou técnica ou economicamente inferior ao fornecedor. Significa dizer, então, que se eu sou alguém que compra um telefone celular e fala ao telefone e ele gera algum tipo de vício, de defeito, esta vulnerabilidade, já que eu não sei como funciona a radiofrequência de transmissão, qualquer coisa que o valha ligado à vulnerabilidade, esta vulnerabilidade me dá a condição de me enquadrar no CDC. O extremo da boa-fé com a vulnerabilidade é uma caracterização que nós conhecemos muito no processo civil como sendo hipossuficiência. Só que no CDC aplicado, na aplicação que a gente tem, a hipossuficiência é uma recorrência de uma característica de alguém que era suficiente está abaixo, já que todos somos vulneráveis, é uma presunção do CDC, e todos estamos de boa-fé. Existe uma presunção aqui onde eu caracterizo a pessoa como hipossuficiente. Invariavelmente, os hipossuficientes têm junto a eles ações de indenização, né? Eu tenho de um lado o artigo 2º, do outro o artigo 3º, a boa-fé, a vulnerabilidade e a hipossuficiência. Essas características me dão aqui, então, condições de explicar toda a estrutura do CDC, de uma forma geral. Vou parar o compartilhamento aqui, um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês de uma outra forma. Então, para não perder o hábito, doutora Morgana, para não perder o hábito, doutora Kátia, vou ao quadro branco. Vou ao quadro branco aqui, tá bem? Vou ao quadro branco. O que eu estou dizendo a vocês é que a lei 8.078/90, o famoso CDC, ele tem uma estrutura de direito material muito bem caracterizada. Então, eu tenho, de um lado, o artigo 2º, que é o conceito de consumidor, que eu já descrevi a vocês. Eu tenho, do outro lado, o artigo 3º, que é o conceito de fornecedor, que eu descrevi a vocês. E o conceito de boa-fé e vulnerabilidade está previsto no artigo 4º, item 3º, porque ele fala sobre a harmonia das relações de consumo. Quando eu tenho esses 3 artigos desenhados, eu tenho uma estrutura do CDC que me garante a chamada relação de consumo. A chamada relação de consumo.
Bom, uma vez aplicada a relação de consumo, uma vez instituída a relação de consumo, então, para que eu tenha num polo ativo e passivo de uma ação a Lei 8.078 aplicada, eu tenho que identificar claramente quem é consumidor como destinatário final e claramente quem é fornecedor previsto no artigo 3º. Porém, todavia, contudo, às vezes pode acontecer um fenômeno diferente. Quando em uma relação de consumo existe um acidente de consumo, todos os envolvidos no acidente de consumo são considerados consumidores, que são os consumidores por equiparação. E a relação do consumidor de equiparação está previsto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Ele fala sobre o consumidor por equiparação. Por outro lado, se eu tenho fornecedor, ele vende ou comercializa produtos ou serviços. E os produtos ou serviços também estão descritos, doutora Morgana, tanto no parágrafo 1º do artigo 3º, quanto no parágrafo 2º do artigo 3º. Parágrafo 1º do artigo 3º fala sobre o conceito de produto, e parágrafo 2º do artigo 3º fala sobre o conceito de serviço, né? Esta relação instituída, ela é bem interessante. E olha que interessante. Digamos que eu tenha, numa relação chamada de B2B, B2B, Business to Business, nessa estrutura, onde B é uma empresa comprando de outra empresa, digamos que essa empresa seja o Walmart comprando da Samsung várias televisões. Quando o Walmart compra da Samsung várias televisões, não existe uma relação de consumo entre os dois. A relação obrigacional que é tida entre os dois é uma relação que é prevista no Código Civil, porque é uma relação paritária aqui. Contudo, quando um Walmart compra da Samsung, da Samsung televisões, ele não compra para ele usar, ele compra para ele vender. Então, o Walmart, que é esse primeiro B, compra da Samsung para vender para um consumidor final. Aqui eu tenho o Código de Defesa do Consumidor. Por que eu estou apresentando essa relação aqui para vocês? Porque se um consumidor compra do Walmart uma televisão que é da Samsung, essa televisão explode, o consumidor, por conta de princípios que a gente vai abordar agora, ele pode mover uma ação tanto contra o Walmart quanto a Samsung, dado a solidariedade que a responsabilidade deles exige. E entender quem são essas partes é extremamente importante nessa situação. Porém, todavia, contudo, apesar de gerar solidariedade, o CDC ele determina, com base no artigo 4º e 3º, que consumidor tem direito e dever, mas fornecedor também tem direitos e deveres. Lamentavelmente, no Brasil, a gente acha que consumidor só tem direito e fornecedor só tem dever. Isso não é uma verdade. Consumidor tem deveres e fornecedores têm direitos. E é este equilíbrio que é previsto no artigo 4º e 3º. Por quê? Vamos ao restante dessa saga aqui, né? O CDC determina, através de um artigo muito interessante, que é o artigo 6º, quais são os direitos básicos que estão vinculados a ele. É uma lista não taxativa de direitos básicos. E os direitos básicos explodem diversos outros direitos. Dentro da estrutura do CDC, existe uma estrutura de judicialização, de prazos de garantias que prevêem responsabilidade civil no CDC. E essa estrutura ela só pode acontecer quando um direito básico, que está previsto no artigo 6º, ele é caracterizado invariavelmente no artigo 39, chamado de práticas abusivas. O artigo 39 ele é uma contrariedade ao artigo 6º, de alguma forma. Então, se aqui está dizendo que eu tenho liberdade de escolha de produtos e serviços, no 6º, o 39 vai dizer que é proibido venda casada. Se aqui está dizendo que é direito básico do consumidor, o direito à saúde, vida e segurança, o artigo 39 vai dizer que é proibido colocar no mercado produtos em desacordo com normas regulamentadoras. Ele é uma contrariedade, não de forma taxativa. E se um consumidor de boa fé e vulnerável faça um fornecedor tem um direito básico lesado, gerando uma prática abusiva,
esse direito básico vira sanções administrativas. As sanções administrativas estão previstas no artigo 56 do CDC. E elas podem ser, essas sanções, lidas de duas formas muito interessantes. Primeira das formas, através da sua estrutura administrativa, previsto no artigo 56. Quem aplica as sanções administrativas é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, onde um dos seus principais agentes são os PROCONs, cujo decreto 2181 de 97 é a sua mola propulsora aqui. Por outro lado, eu tenho as estruturas das sanções que são sentenciadas na parte judicial. É dessa estrutura judicial que nasce a responsabilidade civil, inclusive, que é tema da nossa palestra, direito do consumidor e responsabilidade civil, nessa fala aqui. Um consumidor, quando tem um problema, ele pode ingressar ele pode reclamar tanto no PROCON quanto no Poder Judiciário ao mesmo tempo. E existe o Carnolucci, o Francesco Carnolucci, que é um grande professor processualista italiano, ele fala sobre uma coisa chamada pretensão resistida. E, recentemente, o Poder Judiciário no Brasil, os tribunais, vem dizendo que para alguém ingressar com uma ação judicial no Brasil, ele deve ter uma pretensão resistida registrada no tempo para ingressar com a ação de consumo. Para reclamar no Poder Judiciário, tem que ter reclamado antes no consumidor.gov.br, por exemplo, ou ter feito uma reclamação nas ouvidorias. Uma polêmica instituída aqui, porque você tem ali uma série de questões vinculadas, eventualmente, ao direito de petição, mas polêmica dada, essa já era uma discussão na Europa, em Portugal, na Espanha, na Itália, que de alguma forma a common law americana e inglesa acabaram absorvendo e nós, brasileiros, estamos começando a trazer isso para agora, para cá. Então, essa aqui é a estrutura mínima que eu tenho do CDC, na sua base. Mas, no meio do caminho, doutora Morgana, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho aqui, doutora Cátia. Qual era a pedra que tinha? Há cerca de mais ou menos uns 8 anos, o Ministério da Justiça, que tinha dentro dele um órgão chamado DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, construiu uma secretaria chamada Senacom, a Secretaria Nacional de Consumo. Essa secretaria tem status de secretária de Estado. Hoje a secretária é a doutora Juliana, era o professor Luciano Benectin, inclusive porque é professor, colega meu na Fundação Getúlio Vargas também. Eu estou na Escola de Direito do Rio e ele está na Escola de Direito de São Paulo. Apesar de eu morar em São Paulo e lecionar no Rio. E apesar de ele estar na Direito de São Paulo e lecionar para qualquer outro lugar. É uma coisa diferente aqui. E a Senacom, ela instituiu algo que é bem interessante. Agora eu volto para os nossos slides. Ela instituiu uma plataforma que eu já citei aqui, chamada plataforma consumidor.gov.br. Olha que interessante. Estou vendo aqui, vou falar o nome de quem eu consigo enxergar na minha tela. Maiara, Elizabeth, que já está aqui, Maiara Custódio, Elizabeth, que estão aqui nos dando audiência tão gratificante. Se você hoje reclamar nessa plataforma, que é uma plataforma de mediação, ela tem mais de 86% das demandas solucionadas em até 7 dias. Quais são os fornecedores que estão cadastrados lá? Por uma questão de lei e de pandemia, todos os serviços essenciais, todos os bancos, todas as seguradoras, a maioria das empresas que são SA de capital aberto. Se você reclamar no PROCON, em média, 7 meses para o seu problema ser resolvido dentro do processo administrativo. Se você reclamar no Poder Judiciário, segundo o Justiça em Números, em média, 11 anos, doutora Morgana. 11 anos entre a primeira instância e a terceira instância, que é o STJ. Que é, sinceramente, onde a justiça acontece de fato, né?
onde você tem ali a decisão de verdade, né? E eu sou um técnico, não quero ser nem um pouco político aqui nessa estrutura. Porque a maioria é retida na primeira instância para a segunda instância, e o que vai para o STJ face à volumetria de ações judiciais é muito pouco, se eu comparar o volume que ingressa na primeira e para na segunda instância. É que, para azar ou para felicidade do advogado, depende de qual polo ele esteja aqui, ainda mais se houver sucumbência, você quer defender para subir isso nas outras instâncias. Mas para o consumidor, ele quer que isso seja resolvido antes. Esse é o sonho de consumo de todo consumidor que procura a pretensão resistida do Carnot que eu falei agora para vocês. Então, quando vocês tiverem algum tipo de problema, administrativamente, vocês podem reclamar aqui em nome dos seus consumidores, dos seus clientes, tá? Vocês podem reclamar aqui, orientar, se você tiver um contrato assinado, espero que tenha um contrato assinado. Isso é tema para outra palestra, inclusive, né? A questão da gestão do serviço jurídico, porque advogado não sabe precificar, não sabe cobrar, não sabe gerir pessoas, ele é um técnico. E aí, no momento de entender que se ele tem que fazer um contrato, tem que cobrar uma consulta, se possível, tem que saber se valorizar, ele tem uma dificuldade. Porque se ele fizer um bom contrato, ele diz, você está me contratando para resolver teu problema. Se eu resolver pelo consumidor.gov, está valendo. E às vezes você consegue resolver, porque existe um estímulo aqui. Por que, então, os fornecedores são mais eficientes no consumidor Gov.br do que em outros lugares? Primeiro, porque a plataforma consumidor.gov.br é barata. Segundo, porque ela, desde o ano passado, ela consta como sendo um dos rankings, uma das plataformas que é controlada pela Bolsa de Valores, pela B3, Brasil Bolsa Balcão. Logo, as empresas que têm contingenciamentos das suas ações, mantém contingenciamento das suas ações, se tem as reclamações, se acontecem reclamações de alguma forma, se acontece... Opa, vou voltar aqui. Se acontecem reclamações numa plataforma como essa, elas não querem perder o valor de suas ações na Bolsa. Elas querem resolver mais rapidamente. Diferente de reclamar no PROCON ou reclamar no Judiciário, onde ele contingencia e, às vezes, conta com o risco ou analisa o risco, de alguma forma. Percebam que o que eu estou dizendo aqui é que fazer análises econômicas ela é extremamente salutar, porque a gente não pode rasgar o direito do vulnerável, o direito individual apresentado. Bom, se eu reclamo numa ouvidoria, se eu reclamo num SAC, se eu reclamo no consumidor.gov, num PROCON, que são canais externos, quando eu vou para o judiciário, então eu ocupo o outro lado daquela estrutura que eu falava antes, a responsabilidade civil. Primeira característica da responsabilidade civil no direito do consumidor. Eu tenho uma responsabilidade objetiva por conta da vulnerabilidade, significa dizer que, como direito básico do consumidor, artigo 6º da 8.078, eu posso preterir a inversão do ônus da prova. Quem prova, quem acusa não tem que provar. Diferente da B2B, que quem acusa tem que provar. E não provar no CDC não quer dizer que você não tenha que trazer indícios de petição. E existe um erro aqui. Cuidado, gente. O fumo bonis iuris, ele existe na apresentação de um pedido feito em juízo por conta de um consumidor. O que ele não precisa é periciar. Ele pode pedir a inversão e dizer, olha, eu comprei, parou de funcionar, está aqui a televisão, parou de funcionar, e eu estou dando a garantia. Ele não quer regularizar, não quer arrumar. Eu vou, então, ingressar com uma ação de fazer ou de dar. Mas olha que interessante. Digamos que eu esteja aqui com o meu celular, ligando para a doutora Morgana. Morgana, tudo bem? Tudo bom. De repente, estou falando com ela e faz um barulho no celular. E para de funcionar o celular. Sou consumidor? Sim, eu estou no artigo 2º. A Apple, no caso, é fornecedora? Sim, eu estou no artigo 3º. Sou vulnerável de boa-fé? Sim, artigo 4º, 3º. Não sei como é que funciona a construção de um aparelho desse. Tenho direitos básicos? Sim. Nesse momento, quando eu tenho um problema de ordem material, econômica, o CDC chama isso de vício. Os vícios, eles são repostos, eles são feitos em manutenção. Isso é um vício.
Os vícios os vícios são listados do artigo 18 até o artigo 25. É o que o CDC descreve o que é vício de produto ou de serviço, já que o fornecedor, pelo parágrafo 1º e pelo parágrafo 2º, determina isso. Porém, vou voltar para o mesmo exemplo. Estou falando aqui com a doutora Morgana. Ô, doutora Morgana, tudo bem? Tudo bom. Gostou da palestra? Olha, foi muito legal. Eu estou imaginando que ela possa dizer isso no final. Foi muito legal. Então, faz um barulho, explode o aparelho celular e junto com o aparelho vai um pedaço da minha orelha. Então, vamos deixar bem claro. A parte de fora da orelha é uma coisa. O tímpano, que é o ouvido médio, é outra coisa. E lá dentro tem uma coisa chamada cóclea, que é o ouvido interno, é outra coisa. Se o aparelho explode e leva o abano, é uma coisa. Se o aparelho explode, chega no tímpano e não me mata, é outra coisa. Mas se o aparelho explode, vai até a cóclea e não me mata, é outra coisa. E para cada pedaço do corpo humano, o judiciário dá um preço. O nome dado pelas seguradoras e pelos tribunais de justiça a quanto custa cada parte do corpo humano é tabela do açougueiro. É o nome dado a cada parte do corpo humano. Esse dedo tem um preço, esse dedo tem um preço, esse dedo tem um preço. O movimento de pinça por conta do polegar tem outro preço, porque eu gero pinça. Então, nesse momento que coloca em risco saúde, vida e segurança, esse momento em que não é quando o telefone explode e para de funcionar, é quando explode e coloca em risco a minha saúde, minha vida e segurança, além de um problema de vício, eu tenho um problema de fato do produto e do serviço, cuja descrição vai do artigo 12 até o artigo 17. Artigo 12 até o artigo 17. Só lembrando, esses são descrições que são previstas, olha que bonitinho, estou trazendo aqui para vocês, eu falei tudo que eu ia colocar. Do artigo 12 ao 25, do artigo 12 ao 25 eu tenho um problema de vício, telefone que parou de funcionar, cuja ação é de fazer ou de dar. E do artigo 12 ao 17 eu tenho um problema relacionado à vida, saúde e segurança. O produto é um problema de fato de produto, cuja ação é de indenizar. Um fato nasce invariavelmente de um vício. O telefone pode não dizer, vou explodir, vou explodir, vou explodir, vou explodir. Ele não vai falar isso, às vezes ele explode direto, não dá tempo de você fazer isso. Então eu tenho uma estrutura principiológica para a responsabilidade pelo fato do produto e serviço e para a responsabilidade do vício do produto e serviço. Aqui tem as indenizatórias e aqui tem as ações de fazer ou de dar. No caso dos direitos de fazer ou de dar, eu costumo resolver isso no âmbito administrativo, em PROCON. Mas como o PROCON não é órgão do Poder Judiciário e é um órgão político, já que quem escolhe o diretor executivo do PROCON ou é o prefeito ou é o governador do estado, eu costumo judicializar ações, fazer o contencioso de ações, ingressando com a ação com pedido de indenização, um pedido de fazer e dar acumulado com pedido de indenização. Então, naquele gráfico que eu mostrei a vocês, e volto aqui, eu posso, então, trazer mais duas perninhas, aqui, ó, duas perninhas aqui para vocês. Que essa estrutura judiciária, ela pode ser pelo fato do produto ou do serviço, ou pode ser pelo vício do produto ou do serviço. Onde eu posso ter aqui uma somatória de ambos os esforços. Mas perceba que para chegar nesse pedido de responsabilidade civil que o CDC oferece, para que eu possa oferecer, eu preciso entender que eu posso ou não ter uma pretensão resistida exigida. Alguns tribunais vêm dizendo que para você pedir alguma coisa no judiciário, sobretudo para fato, você tem que ter reclamado no consumidor.gov, demonstrado uma prática abusiva, um direito básico lesado e caracterizado a relação do consumidor. Então, eu reconstruo isso de forma inversa aqui nessa estrutura, né? Reconstruo de forma inversa. Então, agora eu consigo voltar
na minha discussão original aqui. Muito que bem. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha um pedregulho, doutora Kátia, professora Kátia, no meio desse caminho. Existe espero que vocês entendam com carinho o que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é um gráfico que eu utilizo muito e eu leciono se vocês fizeram a leitura do meu currículo, eu tenho vínculo com 2 universidades. Uma universidade americana, onde eu fiz o meu doutorado, e a universidade hoje de Lisboa, onde eu tenho meu pós-doutorado. E lá eu fiz essa pesquisa. Então, isso aqui eu posso falar porque fui eu quem acabei refletindo sobre essas situações. Pode parecer simples, então eu peço licença a vocês para dizer a vocês que a simplicidade do gráfico representa muitos estudos aqui. Por quê? Quanto mais próximo desta linha, apesar da constatação, o consumidor e o fornecedor chegar, mais caro fica para o consumidor e para o fornecedor. O advogado, para tomada de decisão de manutenção ou saber se isso é uma aventura jurídica ou não, ele tem que entender que o consumidor pode ter reclamações, que eu estou chamando de jornada do consumidor, dentro de um sistema de pretensão resistida, pode ter reclamações não judicializadas e judicializadas. Primeira coisa, Maiara, Elizabeth, Arlete Prado, Morgana, quem foi que disse que advogado é só quem judicializa? Os grandes escritórios ganham dinheiro desjudicializando ou fazendo prevenção. Estou falando dos grandes. Tosini, Matos Filho, Piero Neto, essas grandes bancas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você compreender que existe uma jornada que o teu cliente vai ter, consumidor pela 8.078, cliente para você, já que não existe relação de consumo entre advogado e o cliente, é uma relação de meio, não é uma relação de fim. Se eu entender que ele pode reclamar no saque e na ouvidoria, constituído como não judicializado interno, pode reclamar no PROCON, no Banco Central, na ANS, na NTT, no Consumidor Gov, no Reclame Aqui, no Clubhouse, no LinkedIn, no Facebook, qualquer mídia de época que você queira fazer, no Instagram. E, eventualmente, ele pode judicializar sua demanda. Quando eu consigo fazer o cálculo disso, eu tenho o cálculo do custo de uma reclamação. E é em cima desta conta que o advogado pode dizer vale a pena ou não vale a pena. Vale a pena ou não vale a pena. Agora, olha o que nós descobrimos, doutora Morgana. Olha o que nós descobrimos, doutora Arlete Prado, doutora Elizabeth, doutora Maiara. Se um consumidor reclamar, se eu fosse advogado de departamento jurídico de empresas e eu fizesse uma conta e verificasse que os consumidores reclamam contra a minha empresa, se um consumidor reclama, a soma dos custos que a empresa vai ter para tratamento das reclamações ou resolução dessas reclamações nos canais internos, somado a quanto ele tem na judicialização, olha o pensamento agressivo que eu vou ter agora. A soma do custo, de quanto custa uma reclamação nos canais internos, mais quanto vai custar na judicialização, ela é igual ou inferior ao custo que a empresa vai ter para as reclamações feitas no não judicializado externo. O que eu estou afirmando é que, quando um cliente reclama no Facebook, no Instagram, no Clubhouse, no Consumidor Gov, no Reclame Aqui, custa mais para a empresa do que se o consumidor tivesse reclamado no judiciário. Porque você prejudica rating, você prejudica reputação, você prejudica share da empresa aqui. O nome dado a esta capacidade é teoria do custo da não reclamação. Teoria do custo da não reclamação. Essa capacidade que eu tenho, de, como advogado, mensurar quanto custa a perda de uma chance
quanto custa o estrago que tem de um consumidor no ambiente externo. Consumidor no ambiente externo. Mas existe um assunto, isso aqui é a jornada do consumidor, e que interessa saber. Logo, lembrando, na pretensão resistida que eu falei a vocês, existem tribunais que não aceitam, dão inépcia da inicial, se você não provar que você buscou solução nos canais internos da empresa antes. Não quer dizer com isso, doutora Morgana, que eu concorde com isso. Eu só estou dando fato posto, né? Eu tenho a minha opinião formada a respeito disso. Eu estou dando aqui o meu fato posto aqui. Agora, tem um colega da Brasilcom, colega querido, que ele diz o seguinte: quando as ações judiciais acontecem, alguns anos atrás, os tribunais de justiça começaram a decidir que toda manifestação do consumidor era um mero aborrecimento e negavam a indenização por dano previsto na responsabilidade pelo fato. Houve uma inversão primeiro tinha danos morais muito altos, uma indústria de dano moral, e ele respondeu como era aborrecimento. Então, você movia ação, muito dano moral. Depois foi a onda do mero aborrecimento. Então, nasce uma teoria do professor Marcos Dessoni, chamada Teoria do Desvio Produtivo. Estou colocando a obra dele aqui, porque esse aqui foi o livro que ele entregou para a gente. Então, eu escaneei a capa do livro, que ela é mais fácil do que colocar a indicação aqui, de alguma forma. Olha o que ele diz. Quando um consumidor, deixa eu voltar para esse trabalho aqui, quando um consumidor, na trajetória da sua jornada do consumidor, quando o consumidor, na sua jornada, ele contabiliza, ele demonstra que ele perdeu tempo na defesa do seu direito, mesmo que não haja deferimento da indenizatória, o tempo perdido para a defesa do seu direito tem que ser indenizado. Nasce, então, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que é o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. O Marcos, danadinho, começou simples com isso daqui. Ganhou uma forma tão importante que hoje, até mesmo no STJ, já está virando jurisprudência. Significa dizer que, além do vício, além do fato, você pode pedir a indenização e também desvio produtivo do consumidor. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem jurisprudência para isso, tá? Está praticamente pacificado. Se você jogar no Google, dá uma googada aí, você vai encontrar muita coisa a respeito disso. Muita coisa aqui a respeito disso. Eu acho que é bem relevante aqui para a nossa discussão. Agora, não menos importante, dentro do tempo que eu tenho, porque já se foram 1 hora de palestra, já se foi 1 hora de palestra, tem alguns desafios ao direito do consumidor que eu acho importante a gente ressaltar aqui, para que a gente possa usar, doutora Morgana, o nosso tempo, para refletir de forma questionada os assuntos que a gente abordou aqui. Primeiro desafio. Existe um PL, um projeto de lei, que é o 3515 de 2015, que é o projeto de última década, de décadas, ou talvez de vida, da professora Cláudia Lima Marques, a quem eu rendo homenagens, que é o projeto do superendividamento. Esse projeto já está para ser votado, está em uma das casas do Congresso Nacional, mas está lá ela parou, travou por uma questão provavelmente por causa dessa questão do Covid, quero acreditar que seja isso, né? Espero que seja isso, que diz o seguinte, que vai se considerar o superendividamento no Brasil, e sobretudo por conta da pandemia, o superendividamento é extremamente relevante. Segundo ponto que é importante, a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, que há algum tempo há anos, era para entrar em vigor, entrou em vigor ano passado, agora você tem a Agência Nacional de Proteção de Dados colocando as suas regras em vigência. Ela é uma cópia adaptada do GDPR europeu. Mas ela nasce de uma pauta de proteção de defesa do consumidor.
na medida em que os dados do consumidor vulneráveis já eram protegidos pelo artigo 6º. Então, foi necessária uma lei criando questões. Vejam esses mega vazamentos de dados que estão acontecendo recentemente agora, né? Inclusive nos celulares de vocês, se vocês observarem, eles inclusive têm mecanismo de dizer que as tuas senhas foram vazadas. Alguns celulares já dizem, troca a tua senha porque ela foi encontrada no mercado dentro de um pacote de vazamento de dados. Muda porque é uma senha fácil de se encontrar. Então, um dos desafios ao direito do consumidor, uma das tendências, são os advogados que vão se especializar em direito do consumidor, do superendividamento, dos superendividados, e vai ter muita gente endividada, porque a gente tem que ter inflação para o Brasil crescer. Não tem, as pessoas precisam consumir, só não consomem mais hoje porque não tem dinheiro, porque a economia não roda como rodava em épocas mais prósperas, né? A gente está vivendo aí tempos sombrios. E a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que saber lá, o advogado, cada vez mais o advogado, ele é o DPO, né? O DPO. Se eu não me engano, eu identifiquei aqui na sala, que está aqui, o professor Wagner Ost, é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele está assistindo a nossa palestra aqui, e ele é o DPO e Compliance Officer do Booking.com. Está aqui na sala de aula, está quietinho aqui. Tudo bem, professor? Tudo bom, Tudo pessoal? bem, professor Wagner. Está aqui. Então, o Wagner, que está aqui assistindo a aula, que eu reconheci ele aqui, também é colega nosso lá na Fundação Getúlio Vargas, ele é o DPO e o Compliance Officer da Booking para diversos países, né? Depois, na hora que abrir as perguntas, ele pode até, se for o caso, né, em havendo pauta, a doutora Kátia e a doutora Magna, a gente pode até, já que a gente tem mais outro aqui na sala, pode vir 2 por 1, né? 2 por 1 aqui, né? Um pacote de 2 por 1. E, por fim, uma última pauta, que é as questões de consumer compliance. Ou seja, são os advogados que têm uma visão de direito do consumidor, direito material, que foi o que nós apresentamos, mais uma visão de direito processual com responsabilidade civil, que constrói sistemas de integridade garantindo a vulnerabilidade dos consumidores. No Brasil, a lei anticorrupção, que é a 12846, ela é integridade. E eu preciso construir um modelo que seja, então, além do to comply do compliance, que seja um sistema de integridade. Então, você quer ganhar, advogado está se preparando, está em dúvida sobre o que fazer nos próximos anos, eu recomendo pesquisar questões sobre o superendividamento, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre compliance para consumidor, porque isso aqui são tendências que vieram para ficar. Está faltando gente especializada em proteção de dados. Tem 2 colegas que são interessantes, que a gente conhece, que é a Patrícia Peck e o Brum, que o Renato, que são as pessoas especializadas nesse assunto, que eu conheço, pelo menos um deles estudou comigo, inclusive, na mesma universidade, só não chegou a fazer os créditos juntos, de alguma forma, mas nós somos contemporâneos do mesmo. Então, você pode contar nos dedos as pessoas que têm esse tipo de especialidade. Ao invés de trabalhar com consumo de bagatela, vou defender alguém que teve um celular queimado, que também pode ser interessante. Por que não pensar em imóveis? Por que não pensar em dados? Por que não pensar em prevenção? Por que não criar sistemas de análise econômica do direito que me permitam estudar essas tendências e, com isso, minimizar, resolver, harmonizar a relação de consumo de uma forma geral? Gente, o que eu estou dizendo aqui a vocês é que, independente desses temas, o advogado que trabalha com o direito do consumidor, ele harmoniza a relação de consumo, mas ele nunca esquece que por trás dessa relação tem um vulnerável. E é esse vulnerável que eu tenho que estar atento aqui. Essa vulnerabilidade ela é inegociável, doutora Maiora Custódio. Inegociável. A vulnerabilidade daquela pessoa de 70, 80 anos que quando bate a sua porta fala, está acontecendo comigo, eu ganhava um salário mínimo, está vindo só metade. Ele vai descobrir, tem lá um plano de capitalização contratado para alguém que não tem idade para contratar. A venda de produtos com publicidade enganosa e abusiva. Caso que eu cito sempre em sala de aula com os meus alunos, que é o caso da almofada milagrosa. Você coloca no Google aí, almofada milagrosa.
os alunos do futuro, os advogados do futuro, que são aqueles que estão assistindo, que vão assistir a gravação, né? Os advogados que vão assistir a gravação aqui depois, faça essa pesquisa aí. Você vai encontrar lá várias abas de pesquisa do Google com problemas de pessoas sérias que vendiam almofadas, dizendo milagrosas, que segundo eles curavam, inclusive, diabetes. E o que aconteceu? A pessoa simples, sabe, iletrada, que vai na lábia fácil, deixou de tomar medicamento. O que acontece? Começa a gangrenar partes extremas do corpo, perdeu pedaço de pé, pedaço de dedos, porque é o que acontece. Isso é o extremo dessa situação. Né? Esse é o extremo da situação. Dentro disso, então, caminhando para os finalmente da minha fala, eu volto, por fim, ao meu quadro branco. Esta é a base do direito material, mas a base da responsabilidade civil, então, a base da responsabilidade civil é uma responsabilidade civil objetiva. Uma responsabilidade civil objetiva, que não é necessário, você não tem que provar imperícia, negligência, imprudência. Não se discute isso aqui. Essa é uma questão já, alguns às vezes até discutem que pode acontecer uma certa subjetividade. Não. Ainda a lei não foi revogada, esse é um princípio desde 90. Ao contrário, a maioria das empresas fazem a marcação de preço, fazem a precificação dos seus produtos e serviços, levando em consideração ações judiciais que tenham a ver com responsabilidade civil objetiva. Ok? Muito que bem. Com isso, eu encerro a primeira fase da minha palestra, que são, então, a exposição tanto dos fundamentos do direito material, quanto a exposição dos fundamentos da responsabilidade civil, levando em conta essas duas grandes tendências, que é a teoria do desvio produtivo de Marcos Dessoni e os 3 elementos que eu recomendo a vocês como advogados, como estudantes de direito, a pensarem, ou técnicos, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, superendividamento e o Consumer Compliance dentro da base do sistema de integridade. Ok? Quero agradecer vocês e aí talvez a gente possa continuar a nossa palestra sob um outro formato, através de perguntas que a gente eventualmente, espero, saiba responder. Muito obrigado. Tem que tocar. Vamos abrir para as perguntas. Adriana, temos perguntas? No chat, não. Do Lux? Não. Então, me faz uma pergunta, doutora Morgana. Eu vou passar para a doutora. Vou passar para a doutora Kátia a pergunta, doutor Fábio. Vamos lá. Ou alguma consideração, né? O que vocês acham a respeito desse tema? Que eu acho que é importante. Foi maravilhosa Doutor essa Fábio. palestra, foi uma aula de excelência. Eu vou passar aqui para a doutora Kátia fazer a pergunta, depois eu volto a falar, mas eu Tá bom. estou muito Então, na feliz. verdade, não é uma pergunta, porque a explanação foi tão perfeita, tão didática, que eu duvido que alguém tenha alguma pergunta. Quer dizer, eu não tenho, para mim foi perfeito, eu só tenho a agradecer. Eu estou aqui assim, né? Eu quero outra. Morgana, qual a próxima data para chamarmos o doutor Wagner e o doutor Fábio, por favor? Olha lá, o Wagner já está lá também. O doutor Wagner aqui no privado, já pediu Já gostei do convite. Convidado, doutor, será um prazer recebê-lo. Contem com a gente. Olá, A Daniela. doutora Daniela levantou a mãozinha. Pode abrir o microfone dela, por favor, Adriana. Pode abrir, Dani. Olá, para não perder o hábito sou eu, né? Se meus Claro. cachorros começarem aqui no desespero, é porque estão começando os trovões aqui, os relâmpagos e raios, e aí tem participação especial. Eu fiquei com uma dúvida. Quando o doutor falou sobre a necessidade de, antes de entrar com a ação, fazer alguns outros procedimentos, me veio na mente assim, mas é direito constitucional da parte promover a demanda. Não é requisito fundamental para dar entrada numa ação ter que passar antes por algum outro
por algum outro órgão. E aí eu faço até uma analogia à Justiça do Trabalho, que em algum momento diziam que a gente tinha que passar por uma comissão de conciliação prévia, o que foi derrubado depois pelo tribunal. Isso não fere, então, um pouco a Constituição, quando eles levantam essas loucuras jurídicas e judiciais? Então, doutora, lembra que eu falei que isso era polêmico e que alguns tribunais estavam discutindo isso? Sim. O que se vem se discutindo? Os consumeristas raiz ficam de cabelos em pé para quem tem cabelo quando isso acontece. Porque existe uma discussão que eu acho que a gente não pode, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e eu vou ter um ato responsável muito importante aqui respondendo isso, dado a sua pergunta, né? Porque essa pergunta já me foi feita de uma outra vez, e depois que eu respondi, eu falei assim, perdi a oportunidade de ter refletido de uma forma melhor, revendo a reflexão. Por que alguns tribunais passaram a exigir uma forma de tentativa de acordo prévio para a solução da demanda? Por conta do volume. Eu acho que, de alguma forma, a ideia ela é boa, só que eu tenho uma questão constitucional que eu rasgo, como você falou, um preceito constitucional importante. Nesse momento, todas as vezes que alguns juízes passam a exigir, sobretudo de primeira instância, tá? Passam a exigir. Teve um caso no tribunal e já foi recorrido. Então, porque a preceito constitucional subiu de alguma forma. Teve um caso. Toda vez que a primeira instância disse que não cabe dar prosseguimento à ação, porque ele não procurou os canais internos da empresa para solucionar o problema, toda vez que isso acontece, por qualquer razão que seja, cabe recurso, e desse recurso os tribunais, alguns locais, sobretudo aqueles que têm mais afeto, vêm derrubando esse pedido. O que me parece é que existe, por trás disso, uma outra questão, uma tentativa de mediar soluções de conflito. Então, me parece que, para tentar solucionar um problema crônico que a gente tem no país, tenta-se buscar uma solução. Essas demandas, eu deveria ter uma consciência. Se, por exemplo, eu dissesse a você, olha, 90% das demandas são solucionadas mais rapidamente através desse canal, e de forma voluntária, que é o que acontece com o consumidor.gov, se eu procurar a demanda, eu não sou obrigado a procurar. Se eu procurar, as empresas solucionam. Se eu disser isso, fica mais rápido e barato para você, consumidor, solucionar esse problema. E aí eu faço uma crítica, né? Em alguns momentos desses casos que foram questionados porque não procuraram o consumidor.gov.br de alguma forma, existe uma má interpretação sobre a importância disso. Significa dizer, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, acho que usar a plataforma consumidor.gov.br tem que ser estimulada, mas não pode ser obrigatório, porque senão eu tenho um problema, tem que ser estimulado. É melhor para o consumidor e é melhor para o fornecedor. E tem algumas demandas, sobretudo de vício. Tudo que for vício pode ser discutido na plataforma Gov. Mas o que for responsabilidade de fato, doutora Daniela? Como é que você discute isso lá? Você acha que um fornecedor facilmente vai querer pagar? Não, eu estou reclamando aqui na plataforma, estou pedindo R$1.000 pelo telefone, mas R$50.000 de indenização. Não, fica tranquilo. Amigavelmente eu vou te dar, vamos fazer um acordo. Eu estou te dando 50 mil aqui. Não vai fazer isso. Se mal lhe der metade tentando fazer um acordo no tribunal, é muito, se tiver direito. Então, tem sim uma questão de preceito constitucional. Só não pode esquecer que o direito do consumidor é um irmão siamês do direito do trabalho, por conta da vulnerabilidade. Né? Lembra que eu falei que o direito do consumidor nasceu de pautas trabalhistas lá nos Estados Unidos? Não nasceu, tem as suas origens ali. Isso aconteceu exatamente como você falou, foram derrubados. Até que isso aconteça, cuidado. Você pode enfrentar um juiz mais conservadorista, vamos dizer assim, que vai querer dizer que a petição não vale. Aí o que você tem que fazer? Ter todo um trabalho, primeiro para explicar para o teu cliente que a ação dele não está prosperando ali, vai ter que recorrer daquele pedido. E segundo, ter todo um cuidado para verificar, rezar quais são, para onde você vai distribuir a ação. O que está acontecendo agora?
Daniela, sabe o que está acontecendo? Quando eu vou distribuir ação, como eu tenho foro do privilegiado do consumidor, eu começo a perceber, não sei se é isso, tá? Mas não vou distribuir na Praia Grande, porque lá eles exigem. Eu vou distribuir em outro local, porque lá não tem um outro tipo de maturidade para isso. E começa a se fazer uma certa jurimetria escolha. Então, não é dúvida, não. É o que eu falei mesmo, é uma constatação. Existe uma tendência para criar uma pretensão resistida registrada. E aí, até que a gente tenha uma segurança constitucional disso, como é que funciona? Que garantia eu tenho que os métodos alternativos vão garantir, vão exigir isso? Por outro lado, a pergunta é, como é que eu desafogo o judiciário? Doutora Daniela, o judiciário é um calvário. O judiciário é um calvário. Posso contar uma história pessoal, doutora Daniela? Você me permite contar um? Me permite, doutora Morgana? Me permite contar? Doutor Valfran, doutora Maiara, doutor Donato, você me permite contar a história? Me permite, doutor Wando Moraes? Me permite, doutora Cátia? Me permite contar a história? Janeiro do ano passado, compro uma passagem de ida e volta, eu e para mim e para minha esposa, para Portugal, para fazer uma pesquisa e dar uma aula na universidade, por conta do meu vínculo com eles. Para junho do ano passado, 2020. Quando cheguei em março, o que acontece? Pandemia. Então, eu começo a procurar empresa de milhas que eu comprei. Eu comprei através de uma empresa que vende passagem através de milhas para cancelamento da minha passagem. Você só pode cancelar com 1 mês de antecedência da tua viagem. Eu falei assim, como assim? Só pode cancelar com 1 mês de antecedência. Aí eu tinha um decreto que foi dado que, no caso do cancelamento, você teria até 12 meses para devolução dos valores. De novo, eu não estou nem dizendo se eu concordo ou não concordo com o fato posto ali. Quando chegou em junho, liguei para a empresa de novo, por e-mail, porque ela não atendia, e falei, olha, eu estou com esse problema, preciso cancelar, né? Tá tudo fechado, os aeroportos, eu não consigo fazer a viagem. Não, você vai ter que esperar fazer o voo, não acontecer o voo e pedir a devolução. E outra, nós temos até 12 meses para devolver para você. Eu falei assim, mas espera ali, vocês têm até 12 meses, vocês não são companhia aérea. Eu liguei para a companhia aérea, doutora Morgana, Casa de Ferreiro, espeto é de pau. E conseguiu cancelamento amigável das passagens que foram compradas por terceiro, para mim. Eles cancelaram, devolveram o valor correspondente à taxa de embarque e devolveram o dinheiro correspondente às milhas para a empresa. E liguei para a empresa. Eu falei, olha, a empresa, a TAM, que era a viagem que eu ia fazer, a companhia, devolveu para você o valor. Você está com esse valor em caixa, você precisa devolver o dinheiro para mim. Eu tenho até 12 meses para devolver o dinheiro para você. Mas como assim? Você está em apropriação indébita, você não é companhia aérea, a companhia aérea já devolveu o dinheiro para você. Não, eu tenho até 12 meses. Isso foi julho, agosto, setembro. Então, o que eu tive que fazer, doutora Daniela? Ingressar com uma ação judicial. Pedindo desvio produtivo, uma série de coisas ali. O que eu falei aqui, fiz bonitinho. Data da audiência, 14 de abril de 2021. Audiência de conciliação. Data da audiência, provavelmente vai direto. Mas percebam, o dinheiro está na mão deles, não é companhia aérea, estão fazendo a intermediação e eu estou com baita de um problema. Mas antes eu tivesse comprado no Booking, onde o Wagner trabalha, resolvi o Gostei problema. disso aí, hein? Não gostou dessa? Mas antes, porque se tivesse, eu sei da seriedade que o pessoal tem. Ele pode falar. Tá lá, tá ganhando mercado por conta da postura que teve antes. Casa de Ferreiro de Preto. Por isso que eu falo, o judiciário é um calvário. Dá para ganhar dinheiro com o judiciário advogando? É claro que dá. Mas eu tenho que ter sabedoria, porque nem tudo precisa ir para o judiciário. E se eu ingressar com a ação judicial, eu tenho que ter muito claro para o meu cliente qual é o tipo de cenário que eu vou ter que enfrentar, qual é o tipo de pedido que eu vou ter que fazer.
e qual é o tipo de construção jurisprudencial que eu vou ter que realizar. Não sei se me empolguei demais, doutora Daniela, mas... Doutor Fábio, tá super respondida. Eu só, assim, quando o senhor fala da gente fazer talvez uma conciliação por conta do volume de demanda, eu fico só um pouco assim, não vou dizer assustada, mas eu fico chateada porque eu penso o seguinte: por que nós temos um grande volume de demanda? Porque nós não temos a devida fiscalização e porque eu acho que muitas vezes no judiciário, o judiciário é muito brando quando ele trata de indenização contra algumas empresas, até porque a gente sabe que em algumas situações a indenização ela tem que estar aquilatada ao porte da empresa, né? E aí a gente vê aqui, eu vou dar o exemplo de Praia Grande, que a gente tem um juiz que acha que tudo é mero de sabor. Então, o nosso cliente nunca teve um problema, ele tem um mero de sabor e nunca há uma indenização condizente. Aí é claro que para vou dar um exemplo do grupo Pão de Açúcar, que cada minuto num caixa deles, eles recebem 200 mil, sei lá se é isso, mas estou dando um exemplo fictício, para ele receber uma aplicação de multa ou uma condenação, né? E aí se houvesse uma cláusula pecuniária, uma situação dessa forma, mas para ele receber uma multa de 3 mil reais na justiça, para ele é brincadeira. Então, a gente vê que, às vezes, assim, em que pese exista um número muito grande de ações, essas ações vêm relacionadas à ausência de uma ação anterior, né? Então, isso é muito triste. A gente, sim, muitas vezes a gente não deveria judicializar e deveria tentar compor um acordo. Aí a gente para pensar no exemplo que o senhor deu também. Será que aqueles 50 mil que estão sendo pleiteados pela parte é o valor justo? Né? Aí eu penso na tabela que o senhor falou, o pé vale X, a unha do dedinho vale Y, a pontinha da orelha é tanto. Mas se não for a pontinha da orelha que você põe o brinco para a mulher, se for em cima e não, é uma pessoa que não usa piercing, né? Então ela tem um outro valor. Então a gente vê que assim, muitas coisas são diferenciadas e acabam sendo até erradas, né? Se a gente parar para fazer uma análise simples. Mas essa resposta... essa é a vida como ela é. Eu também, assim, de novo, eu estou tentando ser otimista aqui, né? Como está gravando, eu estou tentando ficar elegante na foto, né? Como dizem. Mas eu tenho alguns cenários, assim, que são às vezes um pouco mais... Eu tento ser otimista por natureza, eu tento ter um olhar espiritual sobre as coisas. Essa é a grande verdade. Um olhar humanista espiritual sobre as coisas. Porém, todavia, contudo, certa vez eu tive uma discussão que um aluno falava: nossa, as nossas leis são muito ruins. E eu tentava dizer para ele: as nossas leis não são ruins. O problema é o ato de fiscalização. A nossa Constituição é maravilhosa, tem uma série de coisas boas lá, mas o problema é que, por conta do interesse econômico e dos lobbies, a Constituição está sendo movimentada a cada momento. Então, esse ato de fiscalização tem um pouco a ver também, Daniela, com o nosso caldo cultural. O Brasil, do ponto de vista de nascimento, nasceu de fora para dentro, não de dentro para fora. Economicamente, na década de 60, nós tínhamos 70 milhões de pessoas, nós temos 210 milhões hoje, nós triplicamos a população brasileira nos últimos 50, 60 anos. E, economicamente, essa população só teve acesso à renda nos últimos 10 anos, 15 anos, talvez 10 anos, porque não esquecendo que antes eu tinha um problema de hiperinflação, que muitos talvez nem lembrem do que é isso, né? Inflação extremamente alta. Quando eu tenho uma população economicamente ativa, essa população meio que fica anestesiada pelo consumo de curto prazo. Por isso que eu trouxe o Gilles Lipovitsky aqui falando sobre felicidade paradoxal. Tem um autor muito bom que eu recomendo a vocês, que é o Zygmunt Bauman. Escreveu um livro chamado Vida para Consumo. Vida para Consumo, muito bom. Ele tem Vida Líquida, tem vários livros, mas o Vida para Consumo é maravilhoso. E ele fala que a gente vive num mundo de vida líquida, né? Se perdeu algumas especialidades. Eu poderia entrar num embate contigo de alto nível. Se alguém de fora não soubesse o que é uma discussão, discussão que eu falo é uma conversa discutindo o ponto de vista, acharia que é uma briga, quando é o maior sonho de consumo de quem estuda, de quem conversa do ponto de vista, é você ter uma conversa
com pontos de vista um pouco divergentes, porém que preservam alguns direitos mínimos. A não ser que, porque se a pessoa é uma pessoa de má fé, você não quer conversar com ela. Enfim, você deixa de lado. Eu falo, pessoa de bom coração ou de mau coração. Se é de mau coração, você não conversa com ela, não tem papo. Agora, se é uma pessoa de bem, as pessoas elas perdem um pouco disso. Então, eu também, só para aproveitar, eu também padeço dessa sua tristeza, né? Eu já fui poder público e hoje eu sou parecerista da CGU, da Controladoria Geral da União. Tem coisas que eu não gostaria de ter visto. Tem coisas que eu não gostaria de ter visto. Porque é complicado. É complicado. Doutora Kátia? Obrigada, doutor Fábio. Nós temos perguntas aqui no chat. O doutor Donato, de Donato Caleme. Ele pergunta para o senhor, doutor, como está sendo visto o compartilhamento de dados entre empresas do mesmo grupo econômico em questão da LGPD? Ele está falando de Atibaia. Olha, existe uma polêmica no Brasil sobre como é que a jurisprudência vai se tratar a respeito de compartilhamento. Então, se os dados sensíveis dentro de empresa de mesmo grupo não prejudicarem o que existe uma tendência para isso, tá, doutor? Se os dados não estão... Se eu tenho o mesmo grupo... Eu na verdade, assim, vamos dar nome aos bois. Eu trabalho eu sou cliente de uma determinada empresa, essa empresa tem diversas coligadas, e o que ele está perguntando a empresa A comunica dados com a empresa B. E aí, esses dados, de alguma forma, está ou não está tão corretos aqui? Em tese, se essas empresas elas informaram ao consumidor que esses dados podem ser tratados, a jurisprudência, não tem jurisprudência para isso, mas a ANPD vem trabalhando como autorizante. A GDPR europeia tem uma série de decisões dizendo que não pode acontecer. O problema, doutor, é que nós não sabemos quais são as diretrizes da ANPD no Brasil. E essa ausência de diretrizes faz com que eu te dê a seguinte resposta. Eu entendo que o uso indevido por empresas que não têm a mesma gestão pode contrariar a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode contrariar, mas nesse caso, falta diretriz para dizer não pode ser compartilhado. Se eu sou cliente de um banco, esse banco não pode compartilhar esses dados com a seguradora, que são CNPJs diferentes, cuja regulação é diferente. Uma é regulada pelo Banco Central, outra é regulada pela SUSEP, por exemplo, com regras diferentes. Então, essa é a resposta que eu consigo te dar por agora. Perfeito, muito obrigado, doutor. Temos mais uma pergunta aqui no chat, da doutora Mariângela Russo. Ela pergunta, qual a posição do doutor quanto às câmaras de arbitragem no direito do consumidor, observando o artigo 51 do CDC? Ele está pedindo qual é a minha posição. Eu sou contrário. Eu sou contrário. Para mim, nós não temos maturidade no Brasil para fazer arbitragem de direito do consumidor. Por conta de custos. Eu acho que a arbitragem, dentro dos... Eu vi aqui uma pergunta aqui que está falando sobre MASC, métodos alternativos de solução de conflito. Agora eu estou vendo aqui, que dá até para juntar aqui, né? Olha lá, o Daniel Souza. Cada vez mais os métodos adequados de solução de conflitos entram no portfólio do escritório de advocacia como produtos a ser oferecidos. Diante disso, o senhor considera necessário o advogado se preparar para não só conhecer os MASCs, métodos alternativos de solução de conflitos, mas também saber onde e como usá-los? A arbitragem é um dos MASCs. Então, deixa eu só para aproveitar para juntar uma pergunta com outra aqui. É um dos MASCs. E eu, particularmente, pelo que eu tenho visto, eu acho que a arbitragem é um baita de uma sacada, só que nós não temos maturidade institucional no Brasil, de cultura, para usar a arbitragem em defesa do consumidor. Em verdade, a arbitragem no Brasil para consumo, por casos vulneráveis, em muitos dos casos é proibida. Né? Existe uma tendência que vira e mexe e volta, inclusive de discussões complexas entre ministros do STJ, um que é contrário, outro que é a favor, mas eu particularmente acho que a gente vai ter que entender um pouco melhor como resolver isso. E, por outro lado, respondendo à pergunta do Daniel,
eu sou extremamente favorável a advogados preparados de forma interdisciplinar. Aqui eu vou fazer um jabá. Eu, doutora Cátia e doutora Morgana, eu convidaria o professor Wagner para fazer uma palestra sobre gestão de serviços jurídicos. Estou vendendo você aqui, viu, Wagner? Pois é, eu não estava preparado para isso. Gestão de serviços jurídicos. Por que disso? Eu e ele, particularmente, nós gostamos desse tema. Nós somos advogados. Só que nós, os advogados, não sabem ganhar dinheiro, não sabem gerenciar pessoas, não sabem abrir o escritório, precificar, não sabem cobrar, não sabem precificar, não sabem como cobrar, de que forma cobrar. E essa palestra, que inclusive está aprovada, pode ser feita, essa palestra, ela é interessante porque tem a ver com a pergunta do Daniel, a questão do MASC. É importante eu ter como competência alguma coisa interdisciplinar? É claro que tem que ter, de uma forma interdisciplinar. Se eu não tiver isso, como é que eu consigo fazer o manejo da provocação que a Daniela me fez agora? Se aparece uma oportunidade para eu poder compor, de que forma eu posso compor, garantindo o meu honorário de uma forma interessante, sem ter que deixar o consumidor, o cliente, se ele aceitar essa condição, à mercê do Poder Judiciário. O que eu estou dizendo é mudar o mindset, o padrão. Então, eu sei que é um pouco duro o que eu estou dizendo, mas nós não fomos preparados sequer para pensar fora da caixa. A minha formação foi uma formação clássica. Eu fui aprender isso depois. Para mim, ganhar dinheiro era advogar. Só que os robôs, a inteligência artificial está aí para mostrar isso. Gente, muitas ações judiciais sendo julgadas pela inteligência artificial, pelo IA, pelo Watson da IBM, por outros tantos sistemas. Então, eu acho sim que tem como utilizar, e eu tenho que fazer isso, é muito utilizado no direito empresarial, menos no direito do consumidor, muito utilizado no direito empresarial e no direito societário. O societário usa demais isso, que eu acho que é interessante. Não sei se eu respondi já o Daniel. Doutor Daniel? Por favor, Adriana, abre o microfone do doutor Daniel. Oi, respondeu sim. Muito obrigado. Adriana, temos mais perguntas? Não, era só essas mesmo. Só. Abre o microfone da doutora Kátia, por favor. Eu acho que tem mais uma pergunta, sim. Tem? Ah, não. É o Dr. Wagner que colocou aqui no chat. Eu coloquei só um convite de uma live que vai acontecer amanhã sobre o assunto de gestão estratégica de serviços jurídicos. Caso alguém se interesse, está aí um link. Só um convite para vocês. Convite pela Fundação, uma aula aberta pela Fundação Getúlio Vargas, que pode ser interessante. É gratuita, pode ser interessante a vocês. Maravilha, doutor Wagner. Muito obrigada. Kátia, eu vou compartilhar esse link lá no grupo de presidentes de comissão. Tá bom. Adriana, Obrigada, Adri. Com os grupos. Muito obrigada, doutor Wagner. E fica o convite para o senhor nos abrilhantar aqui com uma palestra também, viu? Ah, legal. Vamos manter mais contato. A gente consegue viabilizar uma oportunidade, sim. Será um prazer. Prazer, doutor será Fábio, bom. o convite também já está feito para a próxima. Para a próxima. Esse tema que o senhor falou é brilhante. Como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro na advocacia. Amanhã, não é? O mercado de advocacia que a gente está falando sobre tendências a gente tinha um modelo de mercado de advocacia antes. Isso já veio caindo. Só um número para vocês. Nós temos mais de 1.300.000 advogados no país. 1.300.000 advogados ativos, pagantes no país, números da OAB federal, né? Em São Paulo, 400.000 é o número de carteira, com cerca de 300.000 advogados pagantes. No Espírito Santo, 30.000 advogados pagantes. Na Avenida Paulista, Berrini e Faria Lima, tem mais de 30.000 advogados pagantes. Tem mais nessas três avenidas do que o estado do Espírito Santo inteiro. Então, se você é um advogado paulistano, você tem que concorrer com muita gente. E qual é o nível de formação que eu tenho? Por acaso vocês foram ensinados a formar preço?
foram ensinados a abrir o escritório, a fazer planejamento tributário das notas fiscais? Não. Ninguém ensinou isso para a gente na faculdade. Quando lá, você aprende isso quando entra no escritório, ou se torna cotovelo de um grande escritório, como terceirizado ou, pelo nome chique, correspondente jurídico. Né? Correspondente jurídico. Então, eu não tenho nenhum tipo de provocação para isso, né? Nenhum tipo de provocação, não tenho nenhum tipo de pudor e dificuldade para falar sobre esse assunto, né? Então, um pouco dessas discussões que a gente faz aí na academia, que eu e o Wagner vamos fazer amanhã de uma forma aberta. Mas isso, percebam, tema de uma próxima palestra na OAB de Praia Grande sobre gestão de serviços jurídicos. Já e estão o professor convidados. Wagner Osti vai oferecer também, vai falar a respeito. Depois ele me passa um WhatsApp aqui que você está arrumando na minha cabeça aqui. Não, imagina. Assim como o professor Fábio, a gente gosta de compartilhar um pouquinho do que a gente vem estudando e sempre que eu vejo um advogado ganhando mais dinheiro, eu fico feliz também. Então, será um prazer. E peço desculpas por não abrir meu vídeo agora, porque eu não estou num espaço tão profissional assim, na verdade eu estou de férias, então por isso que eu não estou abrindo meu vídeo, tá? Na verdade eu estou de camiseta aqui numa salinha bem pequenininha, mas da próxima vez estarei de corpo presente aí no vídeo com vocês. Será um prazer, doutor. Vamos esperá-lo. Tudo bem. Doutor Fábio, podemos encerrar? O senhor tem mais algo a dizer? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço, ao mesmo tempo, desculpas, mas eu tenho algumas limitações, mas sou apaixonado pelo tema. E talvez a vocação e a paixão tenham equilibrado as eventuais falhas que eu possa ter aqui, né, ter feito. É um tema que a gente estuda há muito tempo e eu tentei resumir, considerando dois aspectos. O tempo, e considerando que isso vai para o YouTube, tentei resumir de uma forma didática que isso fosse possível atender tanto os estudantes quanto os profissionais que estão no mercado. Então, pode ser que em alguns momentos os estudantes se sentiram um pouco pressionados, o que ele está dizendo aqui, né? E pode ser que os profissionais falem assim, puxa, eu já via isso de uma outra forma, é um pouco básico para mim, mas valeu para eu relembrar de alguma forma. Eu quero agradecer doutora Kátia, doutora Morgana, pela oportunidade que vocês me deram. Espero que tenha sido isso que vocês foram procurar quando aquilo que vocês esperavam quando me procuraram de alguma forma. E a todos os colegas, advoguem. A advocacia ela é maravilhosa. Eu sou um advogado com A maiúsculo, por mais que às vezes eu seja gestor, mas eu acho que dá para conciliar, e é possível conciliar. Essa é uma crença pessoal minha de forma bem importante. E se preparem. O Tomorrow Lawyers, né, que é o advogado do futuro, quando essa pandemia acontecer, isso já estava acontecendo antes, mas um dos legados da pandemia vai ser mexer um pouco com o formato de advocacia que nós temos. Isso é muito comum acontecer. Vide os descontratos, né, os distratos feitos das empresas com os grandes escritórios, que já começam a acontecer, trazendo isso, voltando para a retomada de gestão de passivos, de grandes passivos vinculados a departamentos jurídicos próprios. Então, fica meu agradecimento, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Doutora Kátia, suas considerações finais? Primeiramente, eu quero agradecer e externar minha satisfação de nós abrirmos esse nosso ano de palestras, né, Morgana, comemorando o mês do consumidor, e de uma forma tão brilhante, doutor Fábio. Então, quero lhe agradecer muito, foi uma honra recebê-lo. Acho que nós não poderíamos ter feito melhor escolha, né, Morgana, para abrirmos o nosso ano. Então, eu estou muito satisfeita, doutor, o convite realmente já está feito, é uma questão de encaixarmos as agendas, né, a nossa e a de vocês, do doutor Fábio, do doutor Wagner, e serão muito bem-vindos. A palestra foi brilhante, o senhor não tem que se desculpar de nada, eu acho que foi uma aula, né, uma aula para nós,
uma aula para os alunos que estão aqui, tenho vários alunos e ex-alunos aqui, e então eu acho que todos estamos muito satisfeitos. Quero agradecer Dr. Gonçalo, que nos deu essa oportunidade, né, sempre nos proporcionando, né, Morgana, fazermos aquilo que a gente almeja, né? A você, Morgana, sempre, né, a paciência e a dedicação. Agradecer aos meus colegas, ao pessoal da minha comissão que está aqui, aos meus alunos e ex-alunos também, e aos demais, né, que estão aqui nos abrilhantando com a presença. Doutor, é só agradecer mesmo, de coração. Estou muito, muito feliz por começarmos de uma forma tão brilhante. Estou muito feliz mesmo. Obrigada ao senhor. Doutor Wagner, obrigado, mesmo escondidinho aí. Boas férias, né? Obrigado. Terminando suas férias, por favor, entre em contato conosco para agendarmos a disponibilidade. Será muito bem-vindo. Obrigado a todos pela presença e desejo uma semana feliz a todo mundo. E é assim que a gente termina a nossa primeira palestra, né, Morgana? Primeira de muitas, se Deus quiser. Com certeza. A minha palavra hoje é gratidão. Eu não quero que alguém fale assim, mas Morgana, você está falando de gratidão de novo? Gratidão sim, porque iniciar o nosso ano de palestra com uma aula tão maravilhosa do Dr. Fábio, não temos como precificar. Foi maravilhoso, foi uma tarde incrível. Você nos abrilhantou com o seu conhecimento e nos transmitiu de uma forma deliciosa, de uma forma fácil, de uma forma gostosa, de fácil entendimento. Então, doutor Fábio, muito obrigada. Fico muito feliz, eu amei a sua aula e espero que em breve estejamos juntos novamente, né? Que bom, vamos sim, vai ser um prazer, é só a gente viabilizar isso. E a próxima palestra que eu falei sobre gestão está no catálogo, tá? Também, então já está aprovada, o Dr. Caio já passou por esse crivo, então é só viabilizar e a gente coloca o Wagner nisso, porque eu acho que ele é um executivo de mercado que trabalha com... Quantos países você atua hoje, Wagner? Talvez? Hoje eu estou com 8 países na América Latina e, apenas para informação, eu leciono essa disciplina também na FGV, pela FGV Rio. Então é um assunto que eu já venho estudando há muito tempo e tenho muita paixão por isso. Falo com muito carinho sobre esse assunto. Porque é alguém que a gente conhece e que pode ajudar você de alguma forma a levar esse conhecimento, já porque a ideia é a felicidade só é real quando é compartilhada. Então vamos compartilhar para poder ser felizes, né? Essa semana mesmo eu pedi para a nossa colaboradora entrar em contato com vocês para a gente poder já agendar essa palestra. Tá bom. Combinado. Já agendado. Obrigado. Muito obrigada, doutor Wagner, por aceitar já o nosso convite e pela sua presença mesmo no seu período de férias aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui. Disponha. Quero agradecer também aos presidentes de comissão, ao nosso presidente, o Dr. Gonçalo Menezes, que sempre acredita nas nossas palestras, nos nossos objetivos, nossos sonhos aqui. Agradecer também à minha comissão de Cultura e Eventos, por estar sempre ao meu lado. Agradecer à doutora Kátia Piazza, que além de uma grande amiga, é assim, uma presidente de comissão maravilhosa, super participativa. Agradecer aos seus alunos que estão aqui conosco, agradecer ao público em geral, a todos os colegas, e eu quero fazer um agradecimento especial às nossas colaboradoras, Adriana e Isis, que são assim o braço direito aqui da nossa OAB. Sem elas é impossível realizar qualquer evento. E agradecer hoje a Daiane, que é a nossa colaboradora da seccional, que esteve aqui conosco também para viabilizar aqui a nossa palestra. Eu tenho que deixar um recadinho aqui. Mais uma vez, doutor Fábio, muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz. Assim, tenho certeza que iniciei esse ano com chave de ouro. Então, assim, eu estou feliz mesmo, gratidão. Eu tenho que deixar o recado aqui dos próximos eventos. Eu quero convidar a todos para no dia 17 de março, às 16 horas, aqui através da plataforma Zoom, nós teremos a palestra da Comissão da Mulher Advogada.
O tema é a participação da mulher advogada nos espaços da OAB, com a expositora a doutora Andréia Regina Gomes. No dia 6 de abril, às 16 horas, nós teremos uma aula também com o doutor Luiz Vicente Ferreira. O tema da palestra será Retorno às aulas no pós-pandemia, reflexões e práticas necessárias. No dia 29/4, às 16 horas, também através da plataforma Zoom, nós teremos a palestra Direito e Prerrogativa do Advogado no Dia a Dia, com o expositor Dr. Henrique Trêmura Lopes. E quero aproveitar e convidar a todos para participar da nossa campanha de Páscoa. Nós estamos arrecadando a doação de ovos de Páscoa tamanhos 250 e 375 gramas das marcas Lacta, Nestlé ou Garoto. O ponto de coleta é na Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande, na rua José Borges Neto, número 703, na Vila Mirim. Ou direto com a presidente da Comissão da Ação Social, doutora Cristiane Lopes Bonfim. Nós também estamos com a campanha de Lacre Solidário, a arrecadação de lacres e tampas plásticas. O nosso ponto de coleta também é na Casa da Advocacia e nas nossas salas de apoio no Fórum Estadual. Gente, mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, eu vou, diante da negativa, né, eu vou encerrar aqui o nosso evento. E, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que participaram aqui conosco nessa tarde maravilhosa. Adriana, pode encerrar a gravação.